Olá, boa noite. Eu sou o Marcos Dionísio, do Batuíra. Eu tinha combinado com a Cláudia que não ia falar boa noite, né, Cláudia? Porque a palestra pode ser gravada em qualquer horário e também pode ser apresentada em qualquer horário também, não é isso? E eu combinei com a Cláudia que não diria boa noite nem bom dia, mas eu falei boa noite. E isso foi de propósito, Cláudia, porque eu queria mostrar para os nossos irmãos que eu estou aqui no Batuíra nesse momento, né? Eu quis aproveitar esse momento para ajudar aí os nossos irmãos a matarem saudade do nosso Batuíra. Por isso eu trouxe todo mundo aqui. E aqui estamos nós, estamos nós, né? Porque eu não estou sozinho, creio que não, né? Então, quis por uma questão de logística, precisei pedir ao Marcos e à Cláudia para fazer a palestra, gravar a palestra aqui na casa, né, porque eu tenho dois pequenos, um de 3, a minha menina tem 9, mas seria muito ruído, poderia aparecer, então, na gravação. Eu vim fazer aqui e acabei achando que foi uma ideia maravilhosa e chegar aqui na casa e poder sentir a energia desse lugar, e por isso eu quis compartilhar com vocês, né? Eu sei que a casa está vazia hoje, mas nós temos fé de que poderemos voltar em breve a nos reunirmos aqui, né? A lá, a árvore de evangelização, né? Que foi feita com tanto carinho, trabalho maravilhoso. Então, é aqui deste lugar tão querido, tão amado por todos nós, que eu vou gravar essa palestra hoje. Vocês vão ver ela amanhã, terça-feira, dia 9 de junho de 2020, mas eu estou gravando ela hoje, dia 8 de junho de 2020. Agora são exatamente 17 horas e 55 minutos, né? Então, eu vou me dirigir aqui para a mesa, preparei aqui um fiozinho para não descarregar o celular e nós vamos começar esse momento fazendo uma prece, não é isso? Deixa eu conectar aqui para a bateria não acabar, que eu deixei com 50%. Olha só, o vacilo, né? Então, tá aqui. Eu já aproveito para convidar vocês enquanto eu estou aqui falando, antes de começar definitivamente, mas aproveitar e pegar um copo com água, a sua garrafinha com água, a minha garrafa está ali atrás, né? E aproveitar esse momento de oração e reflexão que nós vamos ter e pedir para que os bons espíritos fluidifiquem essa água, para que elas sirvam para nós como um medicamento para aquilo que precisamos. E enquanto eu falo, pode ir lá buscar, né, a água, enquanto eu vou falando aqui, porque falar é comigo mesmo, quem me conhece já sabe. Então, se você tiver uma situação específica sua, né, de saúde, que você busque aí uma cura, um alívio, né, um alívio, uma cura, melhor nesse sentido, né, vai na progressiva, separa uma água para você especificamente, né, uma garrafa para sua família e uma para você, ou para alguém da sua família que está precisando, que está com uma necessidade mais presente no campo da saúde. Separa. Nós, depois de longos anos em casa em que a gente andou ausente na prática do Evangelho no lar, nós, graças a Jesus, retornamos à nossa prática do Evangelho no lar. Nós fazemos o Evangelho no lar toda quarta-feira e nós separamos 5 garrafinhas com água, né? Uma para cada um de nós, que somos em 4, e a quinta é do cachorro, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. E compartilho com vocês, né, que a gente começou a pôr a água do cachorro porque a cachorra estava com uma coceira muito grande. E então nós, para ser bem franco, diante dos preços dos medicamentos dessa natureza para cachorro, que custa mais caro do que medicamento para ser humano, nós entregamos para Jesus, né? E o cachorro estava com coceira e depois do Evangelho, 1 ou 2 dias depois, o cachorro estava com uma vermelhidão de tanto coçar e se morder, que estava parecendo a pele cor-de-rosa. E minha filha, que ama tanto a cachorrinha, pegou o algodão e passou. A água era para beber, né? Mas minha filha pegou o algodão e passou na pele do cachorro. E
eu vou dizer a vocês, de tarde fomos conferir, não havia nada. Não havia nada. Nós não achamos aquele local de pele que estava vermelha, quase sem pelo, de tanto ela coçar e estava se ferindo já. Nós não achamos aquele local pela água que nós passamos. Então, graças a Deus, a ciência vem, à medida que ela avança, né, e concordando com o que Kardec nos ensinou, com o que Kardec nos transmitiu, que a ciência viria a confirmar os postulados da doutrina espírita, e no que ela não confirmasse, Kardec orientou que nós devemos seguir naquele ponto com a ciência, não é mesmo? Mas à medida que a ciência avança, e isso ocorre com toda certeza, à medida que a providência divina assim permite, nós sabemos que a água, nós não vemos, por exemplo, num copo de água potável e um copo de água oxigenada, nós não vemos uma diferença nenhuma, nem do ponto de vista visual, né? nem do campo visual, e até mesmo no odor tem pouca diferença. Né? E de uma água potável para uma água oxigenada, a diferença é apenas uma molécula de oxigênio a mais em cada molécula de água. Né? Uma moléculazinha a mais de oxigênio faz uma mudança não perceptível aos olhos, mas totalmente agressiva ao organismo, uma vez ingerida uma água oxigenada, por exemplo. Então isso mostra para nós, veja só isso, que os espíritos, os bons espíritos que trabalham para Jesus e que estão na casa espírita conosco e em diversos outros lugares onde se reúnem em nome de Jesus, de coração sincero, têm o poder, vamos dizer assim, né? Têm a condição, a capacidade de alterar as propriedades de uma água, das moléculas de água, de modo imperceptível à nossa vista, mas que possa produzir efeitos totalmente benéficos para o nosso organismo. Então, se nós crermos nisso, depois de todas essas evidências, né, nós podemos receber, sentir os benefícios, né, desse remédio que a providência divina nos permite ter, né, sem querer que pretender dizer que vamos curar de tudo que aparecer. Claro que não é isso, e não sou eu que estou dizendo, nem sou eu que estou fazendo, mas tudo isso é no nome de Jesus, tá? Mas é sim algo possível, perfeitamente possível, e nós podemos lançar mão desta graça, desta bênção, desse benefício, a partir dos conhecimentos que nós temos e com a nossa fé. Esse é o principal ponto, né? Então tá aqui minha aguinha, que eu vou beber enquanto falo, porque falo bastante, que vocês já viram, né? Falo bastante. E então, já convidei, quem foi buscar água buscou, né? E aqui estamos com 8 minutos já de falatório da minha parte. Vamos fazer uma prece para iniciarmos então este momento, essa palestra, né? E esse momento que estaremos juntos daqui a pouco, não é isso? Como estamos juntos agora, podemos dizer assim. De alguma maneira estamos juntos. Então, eu convido vocês, agradeço a presença de vocês, em primeiro lugar. Perdoe não ter feito isso antes, nesse vídeo. Então, eu convido cada um de vocês a fechar os olhos neste momento, se estiver no local apropriado para isso, e pedir assim a Deus e a Jesus que nos possibilitem, que nos auxiliem, na verdade, a obtermos o melhor deste momento, o melhor aproveitamento desse instante. Que o Senhor tire de nós, nos ajude a tirar de nós o que de melhor temos para oferecer neste momento, em busca de alinharmos cada vez mais o nosso traçado dos nossos passos em direção à luz, a Jesus e a Deus,
em direção à fraternidade que o Senhor almeja de nós e que certamente será construída mais cedo ou mais tarde, mas que somos convidados a construir o quanto antes com o que há de melhor em nós. Que o Senhor possa, nos instantes em que aqui estamos reunidos, abençoar os nossos lares e os locais, quaisquer que sejam estes, onde estejamos reunidos, participando deste momento. Que o Senhor permita aos bons espíritos que nos assistem na Casa Batuíra e em nossos lares procederem à limpeza fluídica e espiritual dos ambientes onde nós vivemos e convivemos, especialmente nesta quarentena, onde nesses ambientes nós, pelas razões mais variadas, algumas vezes lançamos sobre esses ambientes vibrações desajustadas, em alguns momentos de desequilíbrios, humanos que somos, ainda não portadores da capacidade de estarmos sempre isentos contra tudo aquilo que venha nos assaltar o nosso equilíbrio espiritual e moral. Que as águas depositadas nessas garrafas, copos, nesses recipientes, Senhor, que a sua bondade permita aos bons espíritos alterarem as propriedades das moléculas dessa água, Senhor, para que elas se convertam num remédio verdadeiro e eficaz, Senhor, contra os males do corpo, que cada um dos nossos irmãos aqui reunidos busca em teu nome, Jesus. Amém. Muito bem, vamos então dar início a essa palestra gravada, né? Com a graça, com a permissão de Jesus, com a graça de Deus. Então, nosso tema de hoje é a fraternidade. Eu faço uma pausa porque o meu celular ele grava só por um tempo X, que parece que é 9 minutos ou 10. Eu vou precisar, vai ter cortes, então eu vou juntar isso depois, né? Mas então, eu já peço desculpas pelas pausas que vão existir, mas eu vou, né, retomando e assim vai funcionando, tá? Então, nesse nosso tema de hoje, da fraternidade, tem 2 temas que eu gosto muito de falar quando sou convidado a dar alguma palestra. Os temas que eu mais gosto, eu sou daquele tipo de oradora que por mais que é convidado para fazer um outro tema, mas acaba sempre circulando em torno de algum tema específico que trabalha mais na sua vida, né? Eu gosto muito do tema perdão e do tema oração, porque na minha caminhada acabaram se tornando, dentro das minhas necessidades evolutivas, os pilares por meio dos quais eu ajusto as minhas passadas de espírito em evolução sempre que preciso, né? E esse preciso é todo dia, claro, né? Então, quando eu fui convidado, eu estava pensando muito sobre isso e me veio o insight, me veio o toque, a inspiração de transcender esse tema para a fraternidade. Eu, quando me perdoe falar em primeira pessoa, porque isso pode falar daquilo que a gente tem, não daquilo que a gente não tem, né? Daquilo que a gente tem a oferecer. Então, na minha caminhada diária, né, eu gosto, quando eu faço a prece do Pai Nosso, se não todos os dias, mas quase todos os dias, depois que tive contato com a reflexão do Pai Nosso, que no Evangelho segundo o Espiritismo nos é dada, para cada frase do Pai Nosso, os Espíritos superiores discorreram, às vezes 1 página, 2 páginas de explicações e reflexões em cima de cada frase do Pai Nosso, de modo que o Pai Nosso é de fato um tesouro e
E acho que Jesus deve ter pensado nessa prece antes de ter vindo ao mundo, porque ela é muito perfeita. Então, no início do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar, começando com uma expressãozinha que por si só já diz tudo, muito poderosa, que é Pai Nosso. E ainda que não tenha sido essa a intenção de Jesus diretamente, mas se não foi essa, especificamente essa, mas eu acredito que vem muito a calhar, mas eu acredito que Jesus, eu sinto que Jesus, quando nos ensinou a orar, começando a chamar Deus de nosso Pai, ele quis nos ensinar que a condição primeira para aquele que pretende se dirigir a Deus, falar com Ele, é considerar todos os semelhantes como irmãos. Ora, se eu digo Pai Nosso, consequentemente, eu estou dizendo, se Ele é Pai Nosso, é porque Ele é Pai meu, Pai seu, Pai dela, Pai dele, Pai do meu vizinho, Pai da pessoa que eu mais amo, e Pai da pessoa que eu ainda preciso realizar esforços maiores para amar ou gostar. Para gostar, talvez, porque amar, o Espiritismo nos traz uma verdade muito libertadora quando nos ensina a diferença entre amar e gostar. Eu amo, essa explicação para mim foi extremamente libertadora. Me ajudou a entender que amar o próximo não significa necessariamente eu ter afeto para com ele, querer abraçar, beijar. Não. Amar é muito mais uma decisão de resolver fazer para aquela pessoa tudo aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim, independentemente daquilo que ela faz para mim. Então é muito mais uma decisão. Eu posso muito bem não gostar de uma pessoa, isso é natural até, de atração ou repulsão dos fluidos, né? Então, dois fluidos que não se combinam tendem a se repelir, né? Então, o gostar, ele pode ou não existir, mas o amar, ele existe, melhor dizendo, o amar, ele existe independentemente da condição do gostar. Ele pode existir, aliás, pode existir independentemente da condição do gostar. Né? Então, isso é extremamente libertador. Então, como eu estava dizendo, né? Jesus, que nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque o Deus, como era visto até então, é um Deus de ira, um Deus que pune, não só isso, evidentemente, mas muito caracterizado por esses aspectos, e Jesus nos mostra um Deus que é Pai, ou seja, um Deus que, como todo bom Pai, até nos permite atravessar dificuldades, mas com o objetivo do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Então, as adversidades que Ele nos permite atravessar já não é mais porque esse Deus se irou para conosco, mas é apenas Ele permite, dentro das leis que Ele criou, de causa e efeito, de colheita e plantio, de semeadura, como se diz mesmo, semeadura facultativa e colheita obrigatória. Nós, nas adversidades, estamos colhendo alguma coisa, ou se porventura nós estivermos a colher algo que plantamos,
estamos atravessando aquele momento para o nosso amadurecimento e crescimento. Então, quando nós chamamos Deus de Pai nosso, e de certo modo nós só podemos fazer isso em verdade quando nós consideramos todos os nossos semelhantes como irmãos. Olha que bonito! Eu chego a me arrepio de pensar isso, na grandeza desse ensinamento de Jesus, que só nas 2 primeiras palavras dessa prece maravilhosa ele já nos arrasa com uma lição desse porte. Então, eu chamar Deus de Pai e de nosso Pai, a condição, então, retomando o ponto onde eu estava, Jesus nos coloca, de algum modo, que a condição de quem quer que seja que pretenda se colocar diante de Deus para falar com Ele olha, vai falar comigo? Então, olha para os seus lados e considere os seus irmãos. Não é lindo isso? Então, quando eu me coloco a rezar o Pai Nosso, fazer a prece do Pai Nosso, como eu disse, a forma tradicional já não é que eu não consigo fazer, mas eu não consigo elaborar o sentimento mais dela, porque eu atravesso cada frase do Pai Nosso, entrando em cada sentido dela. E, aliás, isso dá até uma outra palestra que já até fiz em Batuíra com esse tema Pai Nosso, oração em Pai Nosso, mas com os anos essa reflexão foi se aprofundando, esse é o fato. E nesse princípio, então, da prece, Pai Nosso, quando eu faço essa prece, eu procuro, se não todos os dias, mas quase todos os dias, né? E o dia que eu não faço, que falta isso me faz? Que falta isso me faz? Quando eu faço essa prece, nesse instante que eu falo Pai Nosso, eu busco no meu coração e peço ajuda a Jesus para isso. E dependendo do dia como eu estou, como nós estamos, isso não demora nada a vir, mas a trazer no coração aquelas pessoas com as quais eu estou precisando resgatar o laço da fraternidade. Porque eu entendo que para eu me colocar diante de Deus em paz, para eu ter uma conversa mais fluida com o Pai, eu preciso olhar para todas as outras criaturas dele. Veja só que eu estou falando só dos semelhantes, mas podemos expandir isso para toda a criação de Deus. Olhar para todas as criaturas como irmãs. E esse entendimento, ele combina com o Evangelho de Jesus Cristo. No ensinamento que ele deu, infelizmente eu não gravo versículo, capítulo, peço perdão a vocês, como não gravo o número de questões do Livro dos Espíritos e do Evangelho, enfim. Mas quem já ouviu vai se lembrar, e quem não ouviu pode procurar, que hoje nós temos uma ferramenta e tanto que é o Google, né? Que a gente coloca o trecho que for do Livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, da Bíblia, e retorna para a gente onde que está, a gente vai lá e lê, né? Mas Jesus tem um ensinamento no Evangelho em que ele fala que se você estiver a caminho do altar, não são exatamente essas palavras, mas o sentido é esse. Se você está a caminho do altar com a sua oferta, mas o seu irmão tem algo contra você, vá te acertar com o teu irmão. E aí então você pega a tua oferta e retoma o teu caminho do altar. Então, quando estiveres a caminho, se teu irmão tem algo contra você, ou, vamos ampliar isso, e não está equivocado, ou se você tem algo contra seu irmão, volta com teu irmão, te entende com ele e retoma teu caminho para mim. Né? Então,
baseado neste ensinamento de Jesus, podemos dizer que esta reflexão que aqui propomos está bem de acordo. Então, ao iniciar essa prece, buscar aquelas pessoas com as quais estamos precisando refazer o laço da fraternidade. Esta é uma providência muito bem-vinda e muito saudável para a nossa vida de cristãos, nossa vida espiritual. Eu digo a vocês que pode nos livrar, inclusive, de inúmeros aborrecimentos, essa providência, né? De passar a buscar no nosso dia a dia essa fraternidade. E proponho, né, aqui, fazer essa reflexão, que no momento da prece do Pai Nosso, que você deve fazer todos os dias, né, se não faz outra, mas quando refletir no Pai Nosso, na sua oração pessoal, diária, e de preferência naquela oração para iniciar o dia, né, da minha experiência de vida, o dia é totalmente diferente quando, antes de todos os meus afazeres, eu me coloquei em oração e busquei resgatar este senso de eternidade. Eu gostei muito quando um dia aqui, nós estávamos aqui no trabalho da evangelização infantil, já no formato novo, né? Em que estávamos reunidos aqui no grupo de pais, com a Maria Paula, e uma pessoa da evangelização, que eu vou pedir perdão que eu não lembro o nome, né? É uma das pessoas que está compondo a equipe a partir desse ano, que fica no passe junto com o Herman, mas ela trouxe essa expressão, o senso de eternidade, né? É importante a gente, a cada dia, como espíritos encarnados, vinculados molécula por molécula a um corpo físico, onde a matéria com o seu peso relativo, nos detém constantemente os pensamentos e nos ocupa os afazeres, a matéria que tende a sufocar as nossas impressões espirituais e sufoca de fato, dado pelo esquecimento do passado, que a doutrina espírita explica. Importante então, portanto, que mergulhados na matéria tal como estamos, busquemos esse senso de eternidade dia a dia. E no meio dessa busca desse senso de eternidade, um caminho muito bem-vindo para isso é resgatarmos, dentro do nosso momento de prece individual, o sentimento de fraternidade, resgatarmos a consciência da fraternidade, porque o sentimento é algo mais volátil, né, podemos dizer assim. Consciência da fraternidade é algo mais perene. Consciência da fraternidade é algo até que existe e nós nos encaixamos nessa vibração de acordo com a nossa conduta espiritual, né? Então, quando nós começamos o nosso dia como seres humanos, é importante nos ajustarmos com a prece para que o nosso espírito se eleve e se ajuste às vibrações da fraternidade universal, vibrações essas que emanam por todo o universo, sensíveis a todos aqueles que se colocam a percebê-la de coração sincero, sem orgulho, com humildade, pensando no Cristo que lavou os pés dos seus discípulos naquela noite memorável.
em que ele disse para os seus discípulos: vocês me chamam de mestre, está certo, pois bem, eu sou o mestre e lavo os pés de vocês, para que vocês lavem os pés uns aos outros. Então, é importante resgatarmos, acessarmos essa consciência da fraternidade, elevarmos nosso espírito por meio da prece e por meio da consciência de todo o ensinamento de Jesus, aqui para nós, iluminados pelas reflexões que a doutrina espírita nos proporciona. Não é verdade? Então, eis aqui este convite desse resgate da fraternidade. E por que eu quis, vamos dizer assim, ou senti alguma inspiração para trazer esse tema? Na verdade, as duas coisas eu digo, porque eu acompanhando, olhando como andam as notícias da nossa sociedade e do nosso planeta, nós vemos que a questão da fraternidade está bastante enfraquecida, não é mesmo? E, como disse, no mundo como no Brasil, então não é privilégio de ninguém essa situação, ela é mundial. E pensando no nosso país, sem de maneira alguma cometer aqui o deslize de entrar nas minúcias das questões políticas do nosso país, mas o fato é que vivemos uma situação, sem entrar nos detalhes, mas vivemos nesse campo uma situação onde a fraternidade está constantemente ameaçada devido ao apego, ao agarramento muito forte das pessoas a opiniões e posturas, e um agarramento que cega os espíritos, porque as pessoas dão as costas para o seu irmão, para a sua irmã, de uma maneira muito dura. Então, Jesus nos pediu para sermos sal da terra e luz no mundo. Então, nós, como cristãos que nos consideramos muito mais por aquilo que buscamos do que por aquilo que já conseguimos testemunhar como cristãos, mas nós, como cristãos que somos, precisamos buscar seguir este pedido de Jesus e sermos sal da terra e luz no mundo. Nós precisamos iluminar os ambientes em que nos encontramos com essa luz de Cristo, porque Jesus falou que nós seríamos reconhecidos pelo tanto que nos amássemos. Esse tanto que nos amássemos não é o tanto que nos abraçamos, que sorrimos um para o outro, que nos beijamos, embora isso tudo é muito bem-vindo, claro, mas é muito mais pelas posturas cristãs que venhamos a ter nos ambientes onde nós circulamos, e se não circulamos presencialmente, em virtude de toda a quarentena que está aí, mas circulamos virtualmente. E, aliás, virtualmente, essa circulação virtual, ela se mostra muito mais perigosa até do que a circulação presencial, porque aquilo que escrevemos, aquilo que gravamos, fica registrado e é muito difícil reverter. Se as palavras já eram difíceis,
E era difícil de não colhermos as consequências daquilo que nós falamos. Hoje em dia está ainda mais complicado, porque nós falamos e registramos tudo que falamos, né? Seja por escrito, nas redes sociais, ou seja por vídeo. Então torna-se muito complicado, né? Este momento. Então, nós precisamos. Jesus, eu quero falar aqui para você, minha irmã, falar para você, meu irmão, e falar para mim. Eu me vejo aqui nesse celular, enquanto gravo tudo que estou falando, falar para mim e para vocês que Jesus nos convida a sermos luz no mundo. Não percamos um instante sequer. Estejamos atentos à próxima oportunidade que surgir à nossa frente para sermos luz no mundo, para testemunharmos esse amor cristão nas situações que se nos apresentarem de enfrentamentos, de afrontamentos. Não se trata, absolutamente, não se trata de sermos absolutamente passivos, como ovelhinhas, embora somos ovelhas do rebanho de Jesus, claro. Mas eu quero dizer que não se trata de sermos absolutamente passivos com tudo e de não termos objetivos e de não defendermos boas causas onde quer que estejamos. Apenas que essas boas causas, ao defendê-las, nós não podemos ter posturas que contra-testemunhem essas próprias causas. Jesus, digamos assim, fez a sua luta no mundo, vamos dizer assim. E ele não esmoreceu, e ele não deixou de ser verdadeiro e de levar a mensagem até onde ele deveria levar. Não deixou. Óbvio que ele fez isso da melhor maneira possível. Quando eu falo melhor possível, da melhor possível mesmo, né? Dando o melhor exemplo que nós pudéssemos ter. E pensando, agradeço a Deus aqui que me ajudou a fazer o link, né? Agradeço aos bons espíritos aqui. E pensando nesse testemunho e nessa forma que Jesus nos ensinou a trabalhar em prol da verdade, trabalhar em prol de um mundo mais justo e solidário, eu trago aqui uma situação muito interessante em que Jesus aparentemente não quero dizer essa palavra, senão vai que o vídeo corta aqui e vão ter a impressão errada, mas é onde Jesus disse uma coisa e fez outra. Seria possível isso? Jesus dizer uma coisa e fazer outra? Então Jesus cometeu esse furo conosco? Claro que não. Analisemos. Foi quando Jesus foi preso, então, naquela noite de quinta-feira, depois de ter lavado os pés dos discípulos, ele foi preso e passou por diversas situações até chegar ao sumo sacerdote, né? Eu confesso que agora aqui a memória está me falhando, eu não lembro se esse trecho é diante do sumo sacerdote ou diante do próprio Pilatos, mas do sumo sacerdote, é isso mesmo, sumo sacerdote, perdoem a minha falha de memória aqui, então Jesus chega diante do sumo sacerdote e quando ele dá uma resposta para o sumo sacerdote, ele leva uma bofetada de um dos guardas. E Jesus tem nos ensinado que quando alguém lhe ferir a face esquerda, ofereça a direita, ou ofereça a direita, ofereça a esquerda, mas quando te ferirem uma face, ofereça a outra. Foi o que Jesus nos ensinou. Mas, naquele instante em que ele
toma uma bofetada, ele não faz isso. Ora, por que seria? Essa questão vira e mexe quando eu lia esse trecho. Eu via, meu cérebro percebia uma falta de link, né? Uma falta de ligação entre uma coisa e outra. E um dia eu falei, puxa, realmente, achei, né? Lembrei, puxa, mas ele falou para dar outra face e ele não fez isso. E é claro que eu jamais pensaria que Jesus teria se equivocado. Então, sendo bem honesto com vocês, depois desses anos na doutrina espírita, que não são muitos, eu conheci a doutrina em 2009, estamos aí com 11 anos, com a graça de Deus, com um monte de coisa para aprender, e foi na doutrina espírita que eu acabei tendo este entendimento. Então, por que Jesus não fez o que ele nos ensinou? Nos ensinou uma coisa e testemunhou uma coisa diferente. Isso que eu vou dizer, não li livro nenhum. É uma conclusão a que cheguei, mas eu acredito que ela é bastante adequada. Que é o seguinte, Jesus nos ensinou a fazer algo mais adequado ao nosso estágio evolutivo, mas fez ele algo adequado ao estágio dele de luz. Como assim? Do seguinte modo, observe como Jesus, como tomou bofetada, o que ele respondeu para o soldado? Ele respondeu assim, e essas palavras eu me lembro, está no coração, graças a Deus. Se eu falei mal, me mostra o que há de mal. Mas se falei bem, por que você me bate? Eu pergunto a você, de que forma será que Jesus respondeu isso para o soldado? Eu tenho certeza que não foi com agressividade. Pense bem, um soldado daquela época, né? Se Jesus redarguisse com esse soldado de uma maneira abrupta, ele levava outra. O soldado não aguentava e acho que metia a espada em Jesus. E ele não ia nem chegar na cruz. Então, no meu coração, eu acredito que Jesus não falou, escuta aqui, se eu falei mal, nota de mal. Mas se eu falei bem, você me bate por quê? Não pegou a pessoa no colarinho dela, né? Eu acredito também, claro, que Jesus também não falou isso com a cabeça assim baixinha, assim. Também acho que não tenha sido isso. Mas ele falou como um espírito que nos conhece, a nossa natureza profundamente. E ele nos falou, ou melhor, ele respondeu para o soldado, reconhecendo ali um irmão, um filho de Deus, um espírito em evolução ainda rude. Ele falou com autoridade, mas com humildade e com verdade e com compaixão. Ele só pode ter falado desse modo para que aquele homem não lhe tivesse desferido um novo golpe na face, ainda mais agressivo. É claro que Jesus nos disse que nós faríamos coisas que ele fez e ainda maiores, né? Então nós sabemos que nós alcançaremos
e devemos nos esforçar para alcançar já nesta existência. Mas sabemos que nós alcançaremos este estágio da evolução em que conseguiremos já estar tão esclarecidos das coisas de Deus a ponto de nem mais nos sentirmos ofendidos pelo mal que o nosso irmão nos faz, por estarmos muito de longe aprofundados no entendimento de que o irmão faz aquilo porque é aquilo que está no limite de aprendizado dele ainda. Quando Jesus falou para nós que nós deveríamos dar outra face, é porque ele sabia que nós, ainda irmãos mais novos, ainda no aprendizado das virtudes cristãs, que a maioria de nós talvez ainda não tivéssemos a condição que ele tinha de falar, de redarguir com o seu semelhante, com autoridade, mas com humildade, com verdade e com compaixão. Então ele deu para nós a receitinha para garantir a paz no nosso estado evolutivo. Então, como Osmar Antunes algumas vezes fala, o Osmar é demais, ele fala e exemplifica muito bem, a forma que ele faz é muito divertida, inclusive, né? Então a pessoa te falou lá, você... silêncio, deixa. Se é uma ofensa, se partiu para o campo da ofensa, não compensa argumentar, porque nós estaremos muito propensos e seremos também muito tentados a errar nessa argumentação e botar os nossos sentimentos ainda, digamos assim, nossos sentimentos ainda sendo domados, né? Nossos sentimentos ainda a serem trabalhados nessa resposta que vamos dar, né? Vamos colocar esse sentimento ainda precisando de ajustes na nossa resposta e vamos acirrar essa briga, essa disputa. Vamos estar muito propensos a defender, a devolver esta ofensa e, naturalmente, a tendência de vir uma outra maior vai ser grande, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos ensinou a uma conduta de segurança para o estágio evolutivo em que nos encontrávamos há 2000 anos e hoje, 2000 anos depois, talvez um pouco mais evoluídos, alguns de nós talvez mais, mas a maioria de nós ainda, alguns passos que demos ainda, precisando muito de evolução, a receita de segurança para nós nesse estágio, né? Então, para que nós não caiamos no risco de incorrer num mal ainda maior do que aquele que nos foi dirigido, dar a outra face. Que é o quê? Você não dá nada, na verdade, de volta. Você não dá nada, você não devolve nada. E aí, o mal se encerra naquilo mesmo. Então, nos nossos ambientes sociais em que vivemos, seja presencialmente, seja virtualmente, nós precisamos, já para caminhar para uma conclusão, estar atentos a isso. E quando nos sentirmos seguros, suficientemente seguros, da consciência de estarmos mergulhados e muito bem sintonizados na consciência da fraternidade, só aí então, estando seguros, retornar ao nosso irmão diante de uma ofensa com palavras
que tenham compaixão, que saibam compreender, se não o estado de evolução do nosso irmão, porque nós não temos esse poder, não podemos julgar dessa forma, mas entendê-lo como um ser em evolução como nós estamos. Porque se nós, que nos entendemos suficientemente esclarecidos da necessidade de evoluirmos, de nos desfazermos das nossas imperfeições, nós, a muito custo, conseguimos trabalhar e eliminar um mau hábito, um aspecto negativo que ainda é em nós. Quem dirá aqueles irmãos que nós, pelo que observamos, nem estão ainda esclarecidos dessa necessidade diária de buscar a perfeição moral e espiritual? Então, se não nos sentimos seguros de ter esse olhar de compaixão com o nosso irmão, de entender que o que ele fez de contrário à nossa paz espiritual, vamos dizer assim, né? Porque paz espiritual, quando a gente tem. Né? Felicidade, ela é, com certeza, não é, como é que diz lá na doutrina? Esqueci a palavra, mas ela é inalterável. Felicidade, ela inalterável aqui não temos, mas uma paz de espírito perene nós podemos ter, independentemente das circunstâncias. Mas quando vier algo que ameace nos tirar a paz, se nós não nos sentimos seguros para conversar com o nosso irmão com um olhar fraterno, de compaixão, com verdade, mas com compaixão, que nós saibamos silenciar. Porque quando a conversa avança o campo da ofensa, da falta do respeito, é porque dali para diante não adianta conversar. Eu lembro do Leandro Carnal, recentemente, pela internet, que aliás é uma autoridade aí hoje em termos de palestras, né, não de autoajuda, né, mas que acaba tendo esse cunho também. Mas ele disse que ele disse, né, quando vai conversar com uma pessoa, exemplo, espírita, que a pessoa, ele é ateu, né, o Leandro Carnal, e quando fala para ele assim, o quê? Você não crê em reencarnação? Ele disse, sim, creio, vai se afastando, creio sim. E se retira, porque ele não dá. Porque chega um certo momento que não vai produzir nada de útil. Se o outro não está numa condição que o ajude a desenvolver um diálogo construtivo, para que nós vamos insistir nisso? Então, meus irmãos, eu estou olhando aqui agora, estamos com 35 minutos, e eu descobri aqui que o senhor estava cortando a gravação, o celular, porque a memória do aparelho acabou. Agora que ele passou para a memória do cartão, ele está deixando gravar mais tempo. E já está com 35 minutos, eu preciso ir encerrando. Então, meus irmãos, esse é o convite que nos é proposto para hoje. Nós transitarmos no mundão que Deus nos colocou e que hoje está tal como está, e tudo isso dentro do plano divino, tenhamos certeza disso. Que nós saibamos mais do que nunca, agora é a hora, mais do que nunca, exemplificarmos o cristianismo, que essa doutrina maravilhosa nos ajuda a compreender um pouco mais a cada dia. Meus irmãos, agradeço a presença de vocês, a assistência de vocês. Desejo a todos de coração uma quarentena caminhando para seu término, se assim Deus permitir, cheia de paz, cheia de luz nos ambientes onde estivermos, sejam quais sejam, e principalmente naqueles ambientes onde aquilo que falamos
fica registrado, produzindo seus efeitos longamente. E temos fraternidade com os nossos irmãos. Assim seja. Uma prece para encerrar. Senhor Jesus, ajudai-nos com nossos anjos da guarda a nos lembrarmos de tudo quanto refletimos hoje, Senhor Jesus. Porque queremos, Senhor Jesus, com tudo aquilo que temos a oferecer, ser, Senhor, luz no mundo, ser uma sementinha de luz, Senhor. Ajuda-nos a tirar de nós mesmos o bem que já existe em nós, a refletir a luz que já conseguimos refletir de Ti, Senhor Jesus. E que a providência divina, em Teu nome, Jesus, nos ajude e nos inspire para que doravante, desse instante em diante, a Sua inspiração nos desperte para o momento em que pudermos exemplificar a Tua mensagem, Jesus. Não deixe passar por nós despercebida a oportunidade de colocarmos em prática o que hoje refletimos, Jesus. Amém. Obrigado de coração. Fiquem com Deus.